transa. Esse é o Transa Podcast. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse episódio é um episódio do Vazante, que são episódios de formatos de temas mais livres com muitas aspirações. Só que esse vazante vai ser um vazante específico. Porque se você tá chegando agora, e mesmo se você não tiver, eu preciso te explicar uma coisa. Eu sei que eu sempre falo uma coisa mais ou menos parecida, mas dessa vez vai ser diferente. É porque o Transa se organiza de duas formas. As temporadas, onde a gente investiga um tema, e os vazantes, que são episódios mais livres de formato. E com muitas aspirações. Só que esse episódio vai ser um vazante que volta a um tema de uma das nossas temporadas. Talvez isso aconteça mais vezes. É porque esse episódio a gente vai falar sobre não monogamia, que foi o tema que a gente pesquisou na primeira temporada. Por ter sido a temporada de estreia, a não monogamia acabou marcando muito a minha trajetória. E muitas pessoas acabam me pedindo para retomar esse assunto, me mandando casos, perguntas, questionamentos ou pedindo só para eu falar mais sobre isso. Sim, eu escutei vocês e a ministra da não monogamia tá de volta. Eu acho muito engraçado isso, véi. Fantasia de carnaval que ficou. Então, no episódio de hoje, eu vou falar as coisas que eu errei na não monogamia. Sim, você não vai sofrer sozinho. Até porque é pra ninguém sofrer sozinho. Mas antes de começar a listar, eu preciso fazer uma pequena introduçãozinha. Primeira coisa, de onde eu vejo, a não monogamia inclui relacionamentos fechados, exclusivos, ou acordos que não envolvam ficar com outras pessoas, ou ter outros relacionamentos sexuais. O que muita gente poderia chamar de relacionamento monogâmico. Mas para mim é diferente, porque para mim a não monogamia ela diz principalmente da busca, exploração e interesse em descobrir outras formas de se relacionar que não sejam a partir da base monogâmica, que é uma base que se estrutura principalmente e quase intrinsecamente numa visão de poder afetiva sexual. E é claro que a gente vai continuar lidando com dinâmicas de poder nas nossas formas de relacionar. Mas eu acho que o interesse e busca por outras bases, por não aceitar essa formatação que já está muito pronta, estabelecida, e inclusive é muito difundida e propagada, já é um começo para que a gente possa pensar em relações mais saudáveis e mais habitáveis de se relacionar. Que façam mais sentido para a gente, que a gente consiga encontrar mais saúde nas nossas relações e, por consequência, menos hipocrisia também. E a segunda coisa é que eu tô falando a partir das minhas experiências, do meu ponto de vista e das coletas que eu vou tendo ao longo da vida com as relações e com tanto de merda que a gente acaba fazendo ou recebendo. Nossa, que palestrinha. Agora bora pro episódio. Número 1. Achar que a liberdade viria com a falta de contorno, nome ou compromisso. O que acontece? Isso eu vivi muito e mais do que isso, eu já vi isso acontecendo muito, assim. É que pessoas que estão buscando relacionamentos mais livres, mais autônomos ou pelo menos menos rígidos, acabam caindo muito nesse lugar. Que é o lugar de achar que você não precisa dar nome, ou até criando uma aversão aos termos que a gente usa, a palavra namoro, a palavra namorado, e aí fica tentando mudar, e aí fala companheiro, companheiros, e de repente afetos, e qualquer coisa que de alguma maneira passe uma borracha em qualquer traço ou limite que faça com que você entenda aquela relação com algum cerceamento. E eu também já fiz isso pra caramba. Só que acontece que isso é como se fosse aquele papinho de hétero tóxico. Pra quê? Não precisa de um nome. O nome não fala do tamanho do meu sentimento por você. E aí é muito louco, porque a gente começa a evitar o nome, porque o nome, a palavra, é um dos limites possíveis. E de alguma maneira parece um primeiro cerceamento daquela relação. Mas aí que tá. A liberdade não tem a ver com a não restrição. Ela não tem a ver com o não cerceamento. Porque o limite é, inclusive, uma das coisas que faz com que a liberdade possa existir. Mesmo que seja em oposição, mas não só. Porque eu acho que quando a gente vê o limite e a liberdade como opostos, a gente perde a grande força que a liberdade tem, que se faz justamente na sua relação com o limite. Até porque quando não tem limite nenhum, a gente
perde a forma total. E isso não necessariamente auxilia no movimento. Pelo contrário, às vezes quando a gente não tem limite ou contorno nenhum, acontece o oposto. A gente fica paralisado. E muitas vezes esse medo do nome está mais envolvido com o medo do compromisso. E eu acho que um dos esforços da não monogamia é construir uma liberdade que seja mais habitável. E por isso que é tão difícil. Pera, eu comecei a gravar esse episódio e começou a ficar difícil, porque eu ia para uma parada muito, muito teórica, eu começava a falar várias palavras bonitas, mas eu via que a ideia não estava chegando. Então eu vou fazer uma coisa que me ajuda muito a pensar. Inclusive, boa parte dos roteiros do trans eu penso assim, que é correndo ou andando. Então eu vou gravar esse áudio andando e tentando formular melhor essas ideias. Inclusive, eu acho que é uma ideia bem interessante, porque vai ser quase uma metáfora para dizer de como a gente pode relacionar melhor, que é continuar a movimentar. Então, vem andar comigo. Eu acho que a gente tem muita resistência ao contorno, ao limite, ao nome. E isso tem muito a ver também com o medo que a gente tem do compromisso. E essa ideia de que a liberdade ela se dá sem o compromisso. Mas é louco porque a cada ano que passa eu percebo como que o compromisso é quase que a substância da liberdade, sabe? Porque quando você se compromete com alguma coisa, você se compromete também a estar presente ali, a estar inteiro ali, a estar envolvido ali. E isso não é uma coisa que te cerceia ou que te trava. Pelo contrário, isso vai fazer com que você tenha mais corpo ali, mais envolvimento mesmo. Você vai ser mais afetado, mais atravessado e a ideia é conseguir lidar com isso. Tudo certo se você não quiser uma relação, se você não quiser estar comprometido ali. Só que o afeto, ele demanda uma presença. Então, se você quer construir um afeto, uma relação afetiva, se você quer tanto curtir isso, quanto se envolver, né, ser atravessado por isso, você vai precisar ter algum nível de comprometimento. Mesmo que não seja um namoro, mesmo que não seja uma coisa, mas você vai ter que estar ali. E eu acho que essa ideia é uma ideia, acho que até muito individualista, né? A gente não querer ser envolvido, não querer se atravessar. E tudo certo, tem momentos da nossa vida que a gente quer isso. Mas construir uma relação, construir um afeto, ou o termo que você quiser, ele precisa de que você esteja envolvido e isso quer dizer que esteja disponível e disposto a ser atravessado. A pessoa entrar, você entrar e essas coisas se misturarem. Não tem como a gente abrir mão disso. Mas tem como a gente pensar formas melhores de lidar com isso. Principalmente para que essa mistura não seja um percurso de perda do eu. Ou pelo menos uma perda completa do eu. Porque uma parte a gente sempre perde e é importante, inclusive. Até porque, né, gente, não vamos ser só meio cismesmado, assim, sabe? Tipo, como se a gente fosse um diamante, assim, que nada pudesse entrar. Não, é a parte que a gente perde, que a gente ganha, que a gente mistura, que a gente é atravessado, é muito rica, assim. Ela, inclusive, é o que vai dar novos temperos ali pra coisa. E isso é muito bom, na verdade. E isso me leva pro segundo erro. Número 2. Que, na verdade, é um grande erro da monogamia, mas que a gente vira e mexe, continua fazendo isso, inclusive na não monogamia, que é não localizar o papel e responsabilidade do eu na relação. Ou então, para dizer melhor, não entender o papel do eu no nós. Porque existe uma coisa que é o seguinte, a gente fala de não monogamia e tal, a gente entende muito as minhas necessidades, a necessidade do eu quero ficar com outras pessoas, o meu desejo é muito importante. É porque o que pega? O eu no nós é uma parte muito complexa, a gente poderia gravar um episódio inteiro falando sobre isso, que é o seguinte, a gente muitas vezes esquece da parte do eu que é mais importante, que é a parte da responsabilidade da gente lidar com a gente, assim, e isso vale para qualquer tipo de relação, com uma pessoa, 2 pessoas, 30 mil pessoas, aberto, fechado, escancarado, semi-aberto, o que você quiser. Mas ainda assim é importante lembrar
que o eu ali não é só o que você quer que toque, não é só o seu desejo, a sua vontade de ficar com outras pessoas, os seus outros afetos, ou o seu querer ou não tal coisa, os seus ciúmes ou não. É também a sua responsabilidade de lidar com várias questões que são suas. Então, por exemplo, é muito importante que você saiba os seus limites, que você saiba o que te faz ter a sensação da liberdade, o que para você é importante, o que para você não é negociável, o que é BO seu, o que é insegurança sua, o que é paranoia sua, o que é viagem da sua cabeça, ou o que é ciúme seu que você tem que lidar e qual parte aquilo ali pode estar dizendo da relação, ou pode ser um sintoma de uma desconfiança ou de alguma outra coisa, sabe? De algum mecanismo, às vezes que a pessoa faz um joguinho com você e você fica ali. Então, existe um lugar que é você ter que tatear e estar tateando em movimento o seu território o tempo todo, para estar entendendo também como que você vai estar em diálogo ali com o território do outro e como vocês vão construir, arar mesmo um território juntos, para que vocês dois possam habitar, e qual parte ali também tem a ver com coisas que você vai ter que lidar e você vai ter que estruturar ou não. Por exemplo, isso também poderia caber quando você tem outros afetos e outras relações e você acaba jogando essa responsabilidade ou as necessidades para o outro. Então, em vez de você se organizar melhor seu tempo, organizar melhor a sua dinâmica, a sua comunicação com as pessoas que estão envolvidas e tal, você começa a tirar a sua responsabilidade dessa coisa e jogar para o outro. Aí o outro que não tá te deixando ficar com outras pessoas, ou o outro que tá começando a ter muita antipatia da fulana de tal, que você agora tá ficando. Mas você esquece que você tá comunicando mal, que você não teve cuidado e tato nesse processo, que você cria situações que façam com que a pessoa se sinta isolada, excluída. Então, tá vendo? O eu é importante o tempo todo a gente tá lembrando desses caminhos ali. Até para que a gente possa assumir esse BO. E eu acho que a não monogamia, o mais interessante disso é isso, a responsabilidade que ela nos dá também ali, sabe? Por exemplo, uma coisa, né? Que as relações monogâmicas têm muito, que é uma centralização do afeto romântico e sexual como prioridade na nossa vida, e aí foda-se amigo, foda-se tudo. A responsabilidade é nossa. Isso vale principalmente para as mulheres. Porque, por exemplo, os caras são educados desde muito novo a terem os outros vínculos afetivos dele muito fortalecidos. As mulheres não necessariamente. Então, a área profissional, a área das amizades e tal, acabam perdendo muita força, principalmente quando a questão romântica tá ali inflamada por algum motivo. Porque tá apaixonada, ou porque tá começando uma relação, ou porque a relação tá uma merda. Porque as mulheres socialmente foram construídas para priorizar e focar muito na relação amorosa, como índice da felicidade, da estrutura e de tudo. E aí é uma responsabilidade nossa a gente nutrir esses outros espaços. E às vezes é aquele negócio, eu nem tô afim de sair com meus amigos, mas eu vou. Porque isso a longo prazo vai ser muito importante. Hoje não tem problema, né? Hoje eu deixar de sair com a minha amiga porque eu vou ter um date. Não tem, às vezes faz parte, mas às vezes a gente vai acumulando isso e a gente vai deixando com que a nossa vida seja tomada. E essa responsabilidade é nossa. Número 3. Achar que a gente precisa conversar sobre tudo. E ser verdadeiro e transparente sobre tudo. Passando em frente a um rio, não sei se você sabe, mas BH é construído em cima de rios. Isso é lindo, né? Mas voltando. Muitas vezes as relações não monogâmicas, por medo da possibilidade de dar muita merda, de repente você perder a pessoa que você ama, porque ela tem outro relacionamento, outro afeto, ou porque transou, sei lá, com outra pessoa, né? Dá muito medo, né? Isso, assim, até porque a gente tem muita pouca referência de casos que deram certo com isso. E na verdade, a gente também foi construído para temer muito isso, né? A coisa da posse ali. Então, se ele pode ter outra coisa, não vai querer estar comigo. Então, né? A gente, na verdade, a gente abre as relações, a gente começa a ter relações não monogâmicas, mas a gente não desconstrói a ideia de traição, né? Então, de alguma maneira, a gente continua tendo relações que parece que a gente está compactuando com a traição, mas a gente continua sentindo como se a gente estivesse sendo traído. Por isso que é tão difícil, na prática, as relações não monogâmicas, porque a gente está ali muito habituado a uma ideia de que aquilo ali está fazendo com que a gente esteja perdendo e não ganhando ou não independente, né? Só que a questão é que para lidar com tudo isso,
a gente começa a querer monitorar tudo, para ter uma falsa sensação de controle da situação. Então a gente começa a querer conversar sobre tudo e a criar muitos dispositivos na relação que trazem um excesso de informação. E aí sim, essa sensação de sufocamento começa a acontecer. E atenção, isso também pode acontecer com relacionamentos fechados ou relacionamentos monogâmicos. E na verdade, a monogamia é bem estruturada com isso. Porque é um excesso de informação. Você quer saber tudo da pessoa. Você começa a criar vários mecanismos. E eu já fiz vários horríveis. E eu já ouvi casos horríveis também de vários mecanismos que é tipo assim, a pessoa tem que te avisar se ela olhou pro lado, se ela achou interessante, se ela ficaria com aquela pessoa, se ela já ficou com aquela pessoa, se ela saiu e ficou e transou ou beijou, só deu a mão. Então você começa a ter muitas informações. E por mais que em vários momentos isso parece muito evoluído da sua parte, e aí que legal, né? Ela é tão bacana, ela é tão galera, ela fica ali conversando sobre tudo, ela sabe a cor da calcinha da menina que o namorado dela ficou. Que evoluída. Aquilo ali vai acumulando na sua cabeça. E aí começa a criar um repertório monstruoso, maluco, que você vai ficando meio que obcecada naquilo. Então aquilo ali fica muito mais fácil de ter errado, porque é tanto controle que aí se a pessoa mandou mensagem 25 minutos depois do horário combinado, aquilo ali já traz esse sentimento adormecido da traição para evidência, entendeu? Então é isso, eu acho que tem que ter um controle da informação. Até porque o desejo, ele parte do mistério. Então a gente tem que sempre deixar um espaço aberto para o mistério. Um espaço para a gente não ocupar. E isso é um conselho, inclusive, para relações monogâmicas, assim. Porque esse mistério, vai por mim, a longo prazo, ele é o que vai deixar o frescor sempre vindo. Ele faz com que essa coisa esteja viva. Porque o fato de você, de repente, se espantar com o outro, redescobrir o outro, é o que traz o gosto da novidade. É o risco. É o risco daquilo ali eu posso perder, inclusive monogâmicos. Isso é muito legal, assim. Ou então pessoas que estão numa relação fechada. Gente, é muito importante entender que a gente pode perder o outro mesmo, sempre. E a ideia não é, tipo, enfraquecer essa ideia, mas conviver ela num lugar mais interessante. Conviver com ela como se fosse uma pimenta, que dá mais sabor pra comida. Mas que se você taca demais, é foda. E se você não taca nada, fica meio chué. Entendeu? Você vai criando uma ideia de segurança ali, que vai virando um tédio profundo. Você convive tudo, você sabe o cheiro do sovaco dela quando acorda e às 6 horas da tarde, a diferença do odor. Gente, é muito. Você não precisa saber muito, você não precisa estar o tempo todo com a pessoa. Você não precisa saber muito do desejo dela e das outras pessoas que ela vai desejar. Isso não vai também te ajudar a lidar melhor com a não monogamia. Pelo contrário, isso vai enfraquecer muitas coisas. E muito mais do que a gente pode ver. Esse é o problema disso também. Porque isso vai digitalizando em camadas quase invisíveis. E aí, de repente, a gente olha e perdeu uma conexão com a coisa ali. Mas, poxa, a gente estava controlando tudo. Como é que a gente se desatentou? O Gregório Vivier falou um trem outro dia num podcast que eu achei muito bom, assim, que ele falou que o amor precisa tanto do espanto quanto da atenção. Então é preciso que a gente sim esteja atento à nossa relação, às nossas questões, à questão do outro, aos sinais, aos códigos, aos corpos, tudo. Mas também é importante que a gente tenha uma desatenção ali. Até para que o mistério continue com a gente. Número 4. O que nos leva a outra questão, eu já não sei qual número eu tô, que eu acho complexa. É que a gente tem que lembrar que é sobre afeto. Que é sobre amor, que é sobre conexão, porque muitas vezes a gente começa a pensar numa lógica quantitativa e vai se distanciando da ideia da qualidade desses encontros. E aí acaba que a gente está consumindo, basicamente. A gente está ali, ficando com várias pessoas, tendo várias relações, várias coisas, mas aquilo ali não necessariamente respeita uma conexão mesmo, ou tá rolando um atravessamento de verdade, seja o atravessamento que você tiver disposto, sabe? Às vezes é só uma quantidade mesmo, às vezes é só uma possibilidade, por isso toda possibilidade parece uma oportunidade, sabe? Eu tenho muito essa coisa. Por exemplo, eu tenho muito cuidado com a palavra oportunidade, porque muitas vezes não é uma oportunidade, é só uma possibilidade. É porque muitas vezes alguém te oferece um negócio. E é uma possibilidade, mas como te oferece, você meio que fala assim, de graça até injeção na testa, né?
Só que você, não necessariamente você precisa daquilo, ou aquilo faz sentido, ou aquilo ali vai, sabe, tá construindo alguma coisa, ou alinhado com o que você quer, com o que você busca, com o que você acredita. Às vezes é só um excesso. E a ideia, né, do consumo capitalista, essa ideia consumista, tem muito a ver com isso. Então é você comer sem ter fome. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. Até para não começar a banalizar as relações, que é um outro risco que a não monogamia às vezes corre. A gente sai de um ideal, que aquilo ali é a grande prioridade de tudo, é o grande alicerce de tudo, é o grande foco, a grande atenção, para um negócio que parece que perde tudo. Já não tem importância nenhuma. E a gente compra 40 blusas na Shein, entendeu? E fica com 40 pessoas... E é isso, e acha muito legal falar na roda de amigos, eu sou da não monogamia, tenho 40 relações, mas são relações horríveis, são relações que não tem encontro, que não tem profundidade nenhuma, que não tem... E profundidade que eu tô falando não é só ficar ali naquela coisa, não tem conexão mesmo, assim, você não tá presente naquilo ali, você tá só performando ali o tempo todo. Então a sua relação, ela tem a mesma qualidade de uma blusa da Shein mesmo, bota fé. E eu acho que a gente tem que repensar um pouco nisso e ter essa atenção. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. Até porque a ideia de ter mais de uma relação é que a gente possa estar mais em contato com essa força do amor e não se distanciando dela. Número 5. E para fechar, eu acho que um conselho seria continuar se movimentando, com atenção e fluxo também, né? Eu acho que as relações fechadas, abertas, não monogâmicas ou monogâmicas, tem uma coisa de a gente aprender a fluir, com a atenção e a distração que isso precisa, mas ali, né? Eu acho que o corpo nos traz essa chave também, que é a coisa da presença ali, né? É sempre uma âncora, assim. Então, quando tiver dúvida, quando você não estiver sabendo o que fazer, quando tiver com muitos ciúmes, muita noia, não sei o quê, olha para o seu corpo e tenta ativar ele. Tenta conectar com as pessoas que você está se relacionando. Tenta trazer o corpo mesmo, assim. Porque mesmo se o seu corpo estiver 100% enciumado, 100% inseguro, quando você dispersa ele um pouquinho das ideias da cabeça sobre isso e mais a sensação do corpo, a gente consegue entender melhor o que está precisando de atenção e o que está em excesso ali. E isso até por essa coisa que eu estava falando, né, dos desejos e de como manter isso, eu acho que é um bom conselho, porque é sempre bom lembrar se essas relações estão ali, se você está com o corpo presente nelas, sabe? Ou se você está com a cabeça, assim. Isso é uma coisa boa, por exemplo, para o consumo. Quando você vai comer uma coisa, sempre olha para o seu corpo primeiro. Tenta entender sua fome. Sabe? Tenta entender se você está satisfeito, se você não está. Mais do que falam que é recomendado, ou que é o ideal, ou os macros e metas que você tem que bater. Vê também o que seu corpo sente ali. E isso também vai se tornando um farol. E não necessariamente é um farol 100% verdadeiro, tá? Porque a nossa cabeça engana a gente. Então, muitas vezes você acha que é fome e não é fome, por exemplo. Muitas vezes você está ali sentindo muita angústia, muitos ciúmes, muitas questões. E, na verdade, quando você vai ver, você vai entender que essa sensação, ela tá vindo por causa de uma coisa. Ou porque quando você era mais novo acontecia tal coisa, isso te lembra aquilo. Sabe? É entender um pouco isso. Tá, eu acho que ainda tem muitas outras coisas que podem ser ditas. Mas por hoje, eu acho que tá bom. Se você quiser mais conteúdos assim, me fala nos comentários. E melhor, me conta também quais são pra você os maiores erros da não monogamia. Você acabou de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Fica aí o convite para ouvir a primeira temporada. E se fizer sentido, compartilhe esse episódio com o seu namorado, namorada, amigo, amiga, afetos, companheiros, o termo que você quiser. Ah, e não temo termo. Bora juntos. Nina, esse trem de andar deu certo. O problema foi o áudio.